Olá, colegas, amigas, amigos, bem-vindos à nossa série de vídeos rumo à excelência na exportação. Nós estamos tratando toda uma série de assuntos para que possa constituir para vocês ferramentas, se não, mínimo um confronto, uma comparação, comparando nossas experiências. E hoje nós abordamos um tema que também acredito muito importante, rede de alianças de pequenas e médias empresas. Mais ainda no período que nós estamos vivendo, tarifaço, China, guerra na Europa. Quer dizer, se antes não era fácil exportar, hoje em dia fica cada vez mais difícil. Então, aquele famoso ditado, a união faz a força, nunca como hoje foi importante baixar as asas, baixar as defensas e verificar o que nós podemos fazer em conjunto. Como juntar sinergias. Então, nós vamos falar de redes de empresas. Faço uma premissa. Não vou falar de cooperativas, não vou falar de associações, de câmaras. Vou falar de uma ideia que ficou muito distorcida no Brasil. Consórcio de exportação. Eu já, infelizmente, ouvi uma vez uma pessoa que falou: consórcio foi uma ideia falida. Absolutamente não. A forma como foi feito no Brasil foi falida. Mas a ideia é brilhante. Só que, como tudo na vida, você tem que adaptar. Em muitos casos foi copiado o modelo italiano. O modelo italiano simplesmente não pode funcionar no Brasil, porque é outro planeta, porque é outro contexto, outra situação, outras empresas, outros produtos, outro tipo de financiamento. Então você não pode copiar o modelo e colocar assim igualzinho. Você tem que tropicalizar A, B ou inventar um modelo novo. Então, não vamos falar nem de consórcio de exportação, que, exceto raras exceções, do México até a Argentina, foi um rotundo fracasso. E os poucos que sobraram, sobreviventes, se limitam a fazer alguma rodada de negócio, algumas feiras, talvez uma marca em comum, mas estão muito longe de trabalhar a nível de sinergia, a nível de melhoramento da competitividade. Então, o nosso assunto é redes de empresa. Não é por coincidência que eu não chamei consórcio de exportação, porque consórcio não podemos falar mais disso, porque senão o pessoal se liga: aquele assunto que não funcionou, não quero nem saber. Não é consórcio. É uma outra metodologia que eu elaborei faz muitos anos e já está implantada em vários países com sucesso. Redes de alianças. Como sempre, antes de transmitir como é que funciona, vou contar um caso prático. Então, o caso prático é o seguinte: em 2001, eu tive o prazer e a honra de ser contratado pela Procomer. Procomer é a instituição de apoio ao comércio exterior da Costa Rica. Procomer é julgada uma das melhores instituições de apoio ao comércio exterior a nível mundial. Dito isso, então eu fui para Costa Rica. A Procomer já tinha feito um curso formando exportadores, e aqui vai uma primeira anotação. O pessoal não pegou assim na rua gente dizendo: gente, vamos trabalhar em conjunto. Primeiro fizeram um curso formando exportadores. Os melhores que saíram do curso formando exportadores, aí a gente sensibilizou sobre como trabalhar em conjunto. Porque um dos 32 motivos que eu conheço que o consórcio não pode funcionar é você colocar em um consórcio pessoal que não tem a mínima ideia de como funciona a exportação. Claro que vai fechar. Claro, porque não vão entender o porquê tem que fazer toda uma série de ações. Então, formando exportadores, aí eu fiz um seminário de sensibilização. Imagina, sei lá, tipo 40 pessoas na sala, e eu falei para eles não pensa no modelo italiano, que é outro planeta. Pensa na realidade latino-americana, que é muito diferente, é no nosso contexto. Então,
explicando quais são as vantagens, explicando a necessidade de trabalhar em conjunto e, principalmente, eu fiz uma listagem para ele e eu contei para eles 32 formas de como não fazer o consórcio. E era interessante ver o pessoal, puxa vida, foi por isso. Olha, foi assim que a gente fez, foi exatamente isso, do tipo, muitos consórcios fecharam porque o gerente do consórcio era um dos consorciados. Isso não funciona. Nós latinos temos assim, a tendência de puxar a água para nós. Se eu sou um sócio do consórcio e sou também gerente do consórcio, estão de acordo comigo que o mínimo tem que dedicar 8 horas por dia para a minha empresa. Se sobrar tempo, vou pensar para os outros. E quando pensar para os outros, vou tentar pensar um pouco mais para mim e menos para eles. O gerente do consórcio tem que ser um executivo com uma tremenda experiência fora do grupo, pago pelo grupo para mandar neles. Parece uma coisa meio absurda, mas é assim. Outros consórcios fecharam porque a grande maioria foi de vendas. Todo mundo vendia para o consórcio, figura jurídica, e o consórcio vendia para o exterior. Pergunta, como é que vamos dividir custos e lucros? Isso também deu brigas homéricas. Essas são 2 das 32 formas de como não fazer o consórcio. Uma última para não cansar vocês. No mesmo grupo foi colocada uma empresa grande e uma empresa pequenininha. Nunca vai funcionar. De fato, um dos motivos de fechamento foi a falta de homogeneidade das empresas. Principalmente homogeneidade a nível de atitude, a nível de padrão de qualidade, a nível de vocação de trabalhar em conjunto, etc, etc, etc. Então, vamos ao caso. Seminário de sensibilização, preparamos antes uma ficha muito bem detalhada. Terminei o seminário, perguntei, quem de vocês está interessado não em se inscrever no consórcio, como foi feito, por exemplo, em muitos países. Perguntei, quem de vocês quer saber mais? Quem de vocês quer se candidatar a potencial entrada no consórcio? Dos 40, o pessoal pensava que era uma convocatória, não era uma seleção, alguém já saiu, não queria mais saber da coisa. Então chegamos ao redor de 25. Bom, eu recebi as fichas, olhando as fichas já nós tiramos creio que foram 5, dizemos para eles, lamentamos, mas sugerimos, o senhor não vai perder tempo, vai perder dinheiro. O senhor precisa primeiro fazer um curso de competitividade e depois nós vamos avaliar a possibilidade e numa segunda etapa de você entrar no grupo quando o grupo estiver já formado. Então, 20 candidatos, ótimo. Aí eu preparei aquele meu método de mapa da eficiência da competitividade. Eu, junto com o gerente da Procomer, visitamos uma por uma, não por internet, visitamos uma por uma as 20 empresas, aplicando o Export Checkup, o mapa da eficiência. Depois que a gente terminou essa rodada, não sobraram muitas, sobraram, creio que 12, e as outras 8 também dizemos, gente, você não preencheu os requisitos A, B, C, etc, etc, etc. Nós vamos colocar você não no trilho da exportação, mas no trilho da competitividade. Então, feito esse trabalho de seleção, procuramos, obviamente, homogeneizar o grupo a nível de qualidade de produto, atitude, experiência internacional, qualificação do pessoal, tamanho da empresa, nível de faturamento, etc, etc, etc. Então, ficamos com 12 empresas. Aí, nós contratamos formadores e consultores, porque formadores e consultores. Formadores em custos industriais. Quantas vezes a gente não exporta porque não sabe fazer custos? Custos industriais, tecnologia de processo industrial, no caso alimentos, psicologia da exportação, como trabalhar em conjunto, marketing internacional, administração da exportação, toda aquela parte burocrática administrativa, papelada,
Syscomex não, mas toda aquela parte administrativa, Incoterms, logística, pagamento, finança, etc. Controle de qualidade. Foram umas 6 matérias, uma carga horária ao redor de 10 horas para cada matéria. Isso foi importante, de maneira que, para você trabalhar em conjunto com outros, independentemente de quanto você sabe antes, mínimo você tem que saber o que sabe o outro. Quer dizer, nós tentamos de unificar o conhecimento, claro, um X%, independentemente de quanto cada um deles sabia por própria conta. Mas é importante que todo mundo tenha uma série de conceitos igualzinhos. Depois da formação, os mesmos formadores foram nas empresas, para verificar se eles estavam aplicando na prática o que eles tinham aprendido na teoria. Teoria muito prática. Então, se ele estava fazendo o desenho direito, se tinha mudado a embalagem, se a rotulagem estava certa, se ele fazia o preço como a gente tinha falado de engenharia de preço, etc, etc, etc. E também tivemos um ótimo financiamento e levamos esse pessoal em uma feira internacional. Foi fantástico. Teve muita gente que voltou deprimido porque achava de ter um produto ótimo, mas você não pode saber por quanto anda se você não faz uma medição por quanto anda. Isso é um tema que eu insisto muito. Você não pode melhorar se você não se mediu, porque não sabe de onde sair, qual é o ponto de partida. Então, a Feira Internacional é um metro. É um metro que te permite saber se de 0 a 10 você está em 8, em 2 ou em 5. Voltando da feira, a feira foi uma fantástica fonte de informação. O pessoal ajeitou produtos, etc. Na época não existia e nem podia existir uma figura jurídica de consórcio de exportação. Abre e fecha parêntese. No Brasil, o pessoal se queixava muito. Mas não existe a figura jurídica do consórcio de exportação, como existe, não sei, a limitada, a sociedade anônima, etc. Mas não é problema. Você não pode engessar, você não pode fazer uma legislação sobre algo que não se tem experiência. Imagina que eu fiz esse projeto no 2001, só no 2018 o Parlamento da Costa Rica votou uma lei para criar a figura jurídica da redes de empresas, que eu chamo Sistema Integrado de Promoção da Competitividade e da Exportação. Também olha a diferença. Sistema integrado da competitividade, não só da exportação, porque para você exportar tem que ser competitivo. Então a gente tem que trabalhar nas duas áreas. Primeiro na competitividade, é quando você chegou a um determinado patamar, aí você entra na parte de exportação. Fizemos um catálogo, criamos uma marca, aí também um pouco de briga. Não, a minha marca é melhor da tua, aí vai. A marca, obviamente, tem que ser uma marca neutra no sentido nenhuma das 12 ou das 8. Criamos o grupo Costa Rican Group, Costa Rican Food Group, que existe ainda hoje, desde 2001. Essa é uma das minhas satisfações, pois um grupo que dura há 24 anos na América Latina é um recorde. Merece estar no livro do Guinness, porque normalmente a vida útil dos consórcios é muito, muito menos. Mas foi feito todo um trabalho. Então, fechando o caso prático, nós fizemos sensibilização, seleção do pessoal, homogeneização, antes, porém, estava esquecendo formação de exportadores, antes de fazer a sensibilização, senão não vai funcionar. Formação de exportadores, sensibilização, seleção, homogeneização para que não tinha muita diferença entre as empresas, um banho de internacionalização, treinamento e consultoria, um confronto com o mundo, visita uma feira internacional, todo mundo junto, porque antes de ir na feira eu sou melhor de você está um desastre, eu sou o melhor, tal. Durante a feira o pessoal se deu conta que a coisa não era bem assim, que tinha muita coisa para melhorar, desde a embalagem até a rotulagem, até os ingredientes, etc, etc. Voltamos,
Criamos uma empresa de serviços, porque não havia uma figura jurídica. Foi contratado, e todo mundo concordou, à unanimidade, uma senhora fantástica, que dava de goleada de 10-0 a todos os homens aí do consórcio. Uma senhora que já vinha de uma trading de alimentos. A senhora muito firme, muito talento fantástico. Então a senhora foi a gerente de consórcio. Ela pediu para cada um deles, visitou as empresas, pediu para cada um deles o que você quer fazer, quais são os teus objetivos, tal. Claro, cada um tinha objetivos diferentes, porém, ela teve que criar, digamos assim, um programa de ação, um programa de trabalho, em função daquilo que ela ouviu dos 12 participantes. Se criou um catálogo, se criou um website, se criou uma oferta exportável, se definiu 3 ou 4 mercados onde iniciar, se fez um orçamento, o orçamento deu, por favor não me tome a letra, deu tipo, nesse ano nós vamos fazer 2 feiras internacionais, uma rodada de negócio, vamos contratar um consultor de desenho, vamos contratar uma empresa de embalagem para mudar nossa embalagem, vamos contratar alguém que nos diga como passar o exame do FDA nos Estados Unidos. Quer dizer, muita coisa a nível de treinamento. Como melhorar a nossa competitividade? Quais são as máquinas que nos faltam? Que tipo de qualificação nós temos que dar ao nosso pessoal que está na fábrica, no chão de fábrica? Abro e fecho parêntese mais uma vez. Normalmente a gente tem se limitado a fazer promoção, rodada de negócio, marca, de vez em quando, um website, uma ou 2 feiras, ponto. Lembro a vocês que nesse projeto do SIPE, Sistema Integrado de Promoção da Competitividade e Exportação, mais ou menos, se o grupo vai investir 100, 30 é para promoção e comunicação. 70 é sobre competitividade, produção, técnica, embalagem, quer dizer, da porta para dentro. Então, esse foi o início de um sucesso na Costa Rica. O mesmo fizemos no México, no setor da moda. Algo parecido fizemos em Santa Catarina, um grupo que virou uma associação na área de moda e calçado. E no Brasil tem sido o país mais complicado, mais difícil também pelo nosso DNA individualista, desconfiado, etc. Mas, gente, temos que baixar as asas. Eu costumo dizer que para fazer um grupo é 90% de transpiração, 10% de inspiração. O resto é método, mas o mais difícil é você colocar 10 pessoas ao redor de uma mesa, 10, 8, 12, o que for, para fazer um trabalho em conjunto. Eu passo uma página em branco, uma linha no meio, o que você pode fazer em conjunto, o que você vai continuar fazendo sozinho. Obviamente, na primeira reunião, o pessoal preenche toda a coluna. Eu tenho que fazer sozinho A, B, C, D, D. Nós podemos fazer em conjunto, marca, rodada de negócio, feira, pouca coisa. Na terceira ou quarta reunião, depois que a gente sensibilizou, depois que fizemos treinamento, depois que visitamos a feira, se deu conta que podiam fazer muita coisa em conjunto. Quem conhece o livro O Exportador, 7ª edição, por favor, não é uma publicidade gratuita, é um exemplo. Tem um capítulo inteiro sobre isso. E tem por que você tem que participar de uma rede. Quais são as vantagens? Como você pode reduzir custos? Aqui também vai mais um tema importante. A gente pensava no tal do consórcio, ou talvez pensa na rede, para vender. Não, gente. A maior vantagem de trabalhar em conjunto é reduzir custos. É por isso que tem muita pequena empresa que não exporta. Ou se exporta, exporta mal. Ou se exporta, exporta através de intermediários, mas não é ela que enfrenta o mercado. Claro, como é que ela vai custear informações, promoção, feira, viagem, pesquisa e companhia? Não dá. Então, digamos, é isso que a gente vê todo dia acontecendo. Pequena, média empresa, está complicado. Claro,
existe um montão de projetos de apoio à exportação da pequena e média empresa. Interessante que muitos desses apoios, bom, primeiro são, claro, existem alguns apoios para, digamos assim, um diagnóstico preliminar da empresa, que eu prefiro chamar mapa da eficiência da competitividade, que é outra coisa, e se privilegia mais a promoção e comunicação, e menos da porta para dentro. E, para finalizar, se dá apoio à pequena e média empresa, mas apoio individualmente, à empresa A, à empresa B, à empresa C. E dela fica sempre pequena empresa. No entanto, que a rede, a pequena empresa trabalha como grande permanecendo pequena. É diferente. É um grupo de gente que vai subindo a um nível premium de abordar o mercado internacional, tendo a vantagem de ser flexível porque é uma pequena empresa. Pergunta: o que adianta que eu vou dar muito apoio para uma pequena empresa, mas ainda é pequena? Vice-versa seria se eu dou apoio a um grupo de empresas. 10, 12, 8, 20. Vai mais uma parêntese. Eu tenho visto um grupo, que obviamente tem fechado, 6 empresas, por exemplo. Bom, se de 6 empresas, 2 saem, morre o antigo consórcio ou morre a rede. Eu diria mínimo, para pensar no assunto, mínimo nós precisamos de 10 empresas previamente selecionadas. Obviamente, para você ter 10 empresas previamente selecionadas, você tem que sair de um grupo de 30, 40, mais ou menos uma relação de 1 a 4. Porque depois que você faz a mapa da eficiência da exportação, você vai cortando muita coisa. Então, não faz grupo de 5, de 6, é pouca coisa. Pouco dinheiro, poucas ideias, pouco intercâmbio de informações. É claro que a coisa não funciona. Porque na hora de você fazer o orçamento, o gerente diz: gente, nós vamos fazer A, B, C, D. Isso vai custar 100 a nível percentual. Vocês estão de acordo? Obviamente, se eu estou trabalhando com pouca gente, vai ter pouco dinheiro. E é um lugar de fazer 2 feiras, talvez vou fazer só uma rodada de negócio. É um lugar de contratar um consultor de custos industriais, não vou poder fazer porque não vou poder pagar. Então, eu tenho que ter muito mais massa crítica para eu ter um grupo de empresas. Como vocês percebem, isso não tem nada a ver com os antigos e ainda sobrevivente alguns consórcios de exportação. Fechando, moral, existem concretamente na Costa Rica, no México e no Brasil, deve ter 1 ou 2 experiências. Esse pessoal está funcionando em cima dessa metodologia SIP, Sistema Integrado de Promoção da Exportação. Então, eu convido a vocês a pensarem no assunto. Obviamente, essa conversa que eu estou fazendo com vocês, essa conversa é dirigida, seja para vocês empresários, profissionais, gestores, mas muito para instituições, porque é a instituição que dá o apoio necessário inicial para que o grupo despegue. Então, também convido, por favor, é só um convite, as instituições a pensarem no assunto. Infelizmente, muita gente ficou, não sei, decepcionado, ou ficou, não, o consórcio não funciona, é uma ideia falida, ponto. Estão de acordo comigo que para você, antes de jogar fora alguma coisa, tem que saber por que você está jogando fora? Foi jogado fora algo porque não foi construído direito, não foi aplicada uma metodologia, não foi tropicalizado. Basta ler aí as 32 formas de como não fazer um grupo. Então, tem conflito de ego, tudo isso acontece se você não faz a coisa direito. Falta de confiança, abandono precoce, o pessoal cansou, não vê resultado, sai do grupo. Projetos encerrados antes de começar a dar resultados, falta de confiança entre parceiros. Isso também tem que evitar ou reduzir ao máximo. Na hora da seleção, você já vai cortando o pessoal que já de cara não vai com a cara de ninguém. Pronto, corta. Você tem que colocar o pessoal que, além de talento, produto, qualidade e companhia, que seja uma pessoa aberta
ao confronto. Uma pessoa que se fecha, uma pessoa que diz, depois de mim não tem ninguém, está cortado, pronto. Desperdício de recursos. Então, não houve uma seleção rigorosa dos participantes, não houve capacitação, liderança não foi muito experiente, se planejou para amanhã e não depois da manhã, e teve poucos recursos. Isso, infelizmente, como falei, criou uma falsa ideia que na América Latina não é possível trabalhar em grupo. Isso é coisa da Itália, coisa da Espanha. Não, gente. Em todo o mundo tem experiências disso. A UNUDI, ou UNIDO, tem um manual sobre várias experiências sobre isso. Que tipo de serviço pode oferecer um CIP? Promoção, feiras, rodada de negócio, website, marca, showrooms, marca coletiva. Porém, muito importante é a competitividade. Central de compras, por exemplo, pesquisa de mercado, treinamento, qualidade, apoio logístico e financeiro. Você imagina, você, pequena empresa, vai no banco para pedir um préstamo. Nem um café vão te oferecer. Se vai um grupo de gente que tem uma massa crítica, que tem uma potencialidade, o gerente de banco, além do café, talvez vai te oferecer um préstamo com talvez taxas muito diferentes da taxa que ofereceria a você sozinho. Seleção de distribuidores, de canais de comercialização. Então, gente, fechando esse nosso tema do Sistema Integrado de Promoção da Exportação. Treinamento, método, confiança mútua, liderança qualificada, não pode qualquer um. Tem que ser o diretor e a alma do grupo. Uma pessoa extremamente qualificada e exportar é um projeto coletivo, não é um projeto individual. Eu acho que 2 semanas atrás coloquei numa newsletter que as pequenas empresas são ótimas solistas e péssimos orquestrais, traduzindo em português. Trabalham mais ou menos bem quando estão sozinhos. Quando você colocar elas em conjunto, aí tem briga. Atritos, conflito, problema de ego, você é melhor de mim, eu sou melhor de você, aí vai. A coisa não vai longe. Você é meu concorrente. Gente, a concorrência não está aqui na esquina, a concorrência está lá fora. Então, não, por favor, não vamos improvisar. Esse modelo existe na Costa Rica, existe no México e existe algo, infelizmente, pouco no Brasil. Então, esse é o nosso assunto sobre redes de empresas, se vocês preferem, redes de alianças. Fechando esse nosso encontro, eu lembro que vocês estão convidados para o dia 20 de junho, que vai ter a nossa aula magna, Código da Exportação Competitiva, ao meio-dia do dia 20 de junho. Para você não perder novidades, porque ao longo dessa semana vai acontecer muita coisa, vocês vão ver vídeos, vocês vão ver informações, vocês estão convidados a se inscrever, aperta o botãozinho aqui embaixo, no grupo VIP Aula Magna, através do qual vocês vão estar constantemente informados e vocês, obviamente, podem colocar vossos aportes. O que vocês gostariam de ouvir? Quais são os temas que vocês gostariam mais de tratar? Então, gente, logo após a aula magna, nós vamos abrir as vagas para o nosso novo projeto pioneiro, Minervini Export Academy. É uma comunidade de empresários, de profissionais, e nós vamos tratar temas dos mais diferentes, que a finalidade é tratar de reduzir ao máximo, de um lado, custos, tempo, riscos, barreira. Do outro lado, profissionalizar mais, muito mais, a exportação e, obviamente, aumentar a rentabilidade da exportação. Gente, muito obrigado pela vossa paciência, pela vossa atenção. Nós estamos às ordens para mais e mais detalhes. Gente, obrigado pela vossa atenção. Vejo todos vocês no dia 20 de junho, ao meio-dia, hora Brasil. Digo hora Brasil porque eu estou falando da Itália e nós temos aqui na Itália 5 horas a mais de diferença. Gente, grato
Um grande abraço desde a Itália e do vosso colega Minervini. Até mais!